Meus irmãos, é uma alegria poder estar com os irmãos mais uma vez, agora desse modo, diferente, mas nós precisamos estar sempre prontos com a bênção do nosso Deus a nos adaptar às situações. Eu quero conversar com os irmãos sobre o tema Vivendo o Fermento do Reino dos Céus. E para isto, vamos ler a Bíblia, a Palavra de Deus, em Mateus 13:33, que diz assim: Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Mas por que Jesus ensinou por parábolas? No versículo 13:34, no versículo seguinte ao que lemos, diz assim: Todas estas coisas disse às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Meus irmãos, Jesus, ele ensinava por parábolas, porque parábolas é um exemplo da realidade. Então, Jesus se comunicava através dessas comparações da realidade para que as pessoas entendessem o que ele queria ensinar e tivessem uma mudança de vida, assim, uma decisão pessoal em relação ao que Jesus estava ensinando. Jesus ele usava os fatos e objetos que são comuns naquela época. Até o dia de hoje nós sabemos, temos conhecimento desses fatos que Jesus ensinava. Nós lemos na palavra de Deus, Jesus compara a parábola ao reino dos céus. Sendo assim, o reino dos céus é uma expressão que engloba a nossa vida diária, as coisas dos céus, a vinda futura de Jesus. Então, o reino dos céus engloba tudo isso. Quando a mulher pegou e acrescentou 3 medidas de farinha até que a massa levedasse e chegasse ao ponto que precisava, então ela precisou usar este recurso, de pegar 3 medidas de farinha e juntar-se ao fermento. Olha só, eu estou aqui numa cozinha. Ela é uma cozinha assim improvisada, porque eu estou num local que não é na minha casa. Mas aqui também eu considero um lugar muito especial para mim. Mas aqui tem uma cozinha. E nós que somos mães, mulheres, nós gostamos muito de preparar pães, bolos, uma pizza gostosa para a nossa família ou para receber uma visita. E um bolinho de chuva, Como é gostoso fazer um bolinho de chuva e comermos. Mas para fazermos todas essas gostosuras que eu falei, que eu compartilhei com os irmãos e que eu gosto muito, nós precisamos de quê? Do fermento. Até nessa época de pandemia, o que tem acontecido? Muitas pessoas que nem gostavam de cozinhar estão se interessando mais pela culinária, pela cozinha. Esta parábola do fermento, Jesus compara a nossa vida, que nós precisamos, de acordo com o que ele ensina, buscar o fermento certo na nossa vida. Comparando, nós, para estarmos numa cozinha, prepararmos o alimento, nós precisamos de uma faca bem afiada, bem preparada para cortar os alimentos. Até um bolo mesmo, depois de pronto, nós precisamos de quê? Da faca para cortar, para dividir esse bolo em pedaços. Mas essa faca também pode ser usada para o mal, não pode? Pode sim. Hoje em dia tem muito feminicídio, que é a violência contra a mulher. Então, muitas vezes essa faca que é útil para nós, no nosso dia a dia, é usada para o mal, para ferir e até para matar. Em Mateus 16:6, Jesus fala aqui. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus.
Aqui ele está falando de quê? De um fermento mau, de um símbolo usado. Jesus fez uma simbologia do fermento com o mal, porque os fariseus e saduceus, eles eram muito religiosos, eles eram grupos que tinham muita influência na vida das pessoas, né? Não só na vida religiosa, mas na vida social. Então, o que eles falavam se expandia para o povo, para a massa. Então, Jesus usa aqui esse fermento como uma coisa, um símbolo ruim, que nós não devemos usar. E esses grupos religiosos, saduceus e fariseus, eles não criam que na salvação em Jesus Cristo. A parábola da mulher e do fermento é comparada ao reino dos céus, como eu já falei. Então nós precisamos o quê? Olhar de modo positivo e não negativo, que Jesus não faria uma comparação ao reino dos céus de uma coisa ruim, de uma coisa má. E, meus irmãos, Jesus nesse capítulo 13, e desde lá do início, ele faz tipo uma sequência didática para que o povo entendesse. Primeiro ele fala do semeador. O que o semeador fazia? O semeador plantava, né, a semente, mas até que chegou na terra fértil e produziu bastante. E depois ele fala do quê? Da fermento do joio e do trigo, porque o joio cresceu junto com o trigo e houve a necessidade de Jesus separar, fazer a separação desse joio, né? Trazendo para os nossos dias e para esse joio ser queimado, ser lançado fora, para aproveitar o trigo. E depois, nesse processo, né, do nascimento, da semente, do crescimento, do processo da preparação do trigo, que veio o que é a parábola do fermento, quando a mulher pega esse trigo e usa corretamente para o bem, para alimentar a família, misturando a farinha. Meus irmãos, eu quero concluir que neste tempo difícil, deixo para os irmãos uma palavra de ânimo. Essa palavra de ânimo serve também para mim, porque não importa a situação que estamos vivendo dia difícil, temos pessoas próximas a nós, amigos, né? Famílias, mesmo da família próxima que faleceram com Covid. Tive um primo que ficou internado com Covid e teve muito mal. Então, meus irmãos, é um tempo difícil? Não podemos negar isso. Mas o que precisamos fazer? Como Jesus nos ensina, agir utilizando o fermento certo. E qual é esse fermento certo? A palavra de Deus. E o que acontece com a palavra de Deus? Ela é atual, né? O jornal da manhã já não serve mais para tarde. A revista fica ultrapassada de uma semana para outra. Os livros estão sempre precisando fazer uma revisão para que eles possam ser utilizados nas escolas, porque tudo fica assim ultrapassado, não serve mais. Mas a palavra de Deus não. Ela é um manancial, né, de águas vivas que está sempre fluindo quando nós buscamos, porque um manancial, uma nascente, nós só vamos ter a água se a gente for lá buscar na nascente. E assim a palavra de Deus, nós precisamos estar sempre prontos a buscar. E o apóstolo Paulo, em Coríntios 5, de 6 a 8, ele também faz uma referência ao fermento, porque o povo de Coríntios era um povo que se afastou da verdadeira palavra, da verdadeira caminho para o céu, do verdadeiro sentido do que é a salvação. Então o apóstolo Paulo veio fazer essa referência, porque o povo deveria utilizar o fermento certo, o fermento da palavra, o fermento do bom testemunho, o fermento da verdade, o fermento da justiça, porque da justiça de Deus nós não escapamos. E mesmo que nós erramos em algum sentido e venhamos pedir perdão
o que Deus nos fala, Jesus, através do seu Filho Jesus, para nos arrependermos e buscarmos a verdadeira palavra, a verdadeira justiça, que é a justiça de Deus. Então, meus irmãos, fiquem com essa palavra. Não desanimem diante das situações que vêm, né? E que sempre Deus nos manda um oásis no meio do deserto. Eu gosto muito dessa frase. Deus sempre manda um oásis no deserto para aqueles que confiam nele. Então vamos continuar confiando. Por mais tristeza, por mais luta que tenhamos nessa vida, Deus manda sim, como minha irmã Elisiane fala, certos mimos. Como esse mimo que eu recebi, né, da minha irmã Eni hoje. Meu aniversário foi sexta-feira, né? Então eu recebi também um bolo surpresa de Naara. Ela até falou, tia, eu acho que o bolo não cresceu como eu gostaria porque eu botei pouco fermento. Mas foi o fermento certo, porque o bolo ficou delicioso, ficou e me deu uma grande alegria a surpresa do bolo de Naara. Então, meus irmãos, essa palavra que eu deixo. Fiquem firmes. Vamos viver assim, novidade de vida, buscando sempre o melhor de Deus na nossa vida. É difícil, é. Nessa vida, nós nunca vamos deixar de ter problemas, nós nunca vamos deixar de sofrer. Então, muitas vezes é na família, no trabalho, é um filho, é uma pessoa da família que está sofrendo, e quando tem alguém da família sofrendo, acaba toda a família sofre, né? Toda a família fica vivendo um tempo difícil, mas se nós buscarmos na palavra, Deus sempre tem um consolo certo na hora certa. E muitas vezes, como foi o caso recente de uma pessoa que estava sofrendo muito com câncer, e Deus levou e Deus curou, porque essa pessoa não sofre mais, né? Já está na glória, já está com o nosso Deus lá participando do céu, do novo céu, sabe? Vivendo sem dores, sem tristeza dessa vida. Então, o que Deus faz, nosso Deus faz, é perfeito, é de acordo com o momento que nós estamos vivendo, com o momento que nós estamos passando, né? Essa pandemia é mundial, o mundo todo está sofrendo e esperando a vacina, mas nós sabemos que a vacina para o ser humano, a vacina perfeita, qual é? Salvação em Jesus Cristo. É isso que Jesus veio fazer aqui na terra. Ele curava, ele veio para salvar o pecador arrependido dos seus pecados, e ele sempre falava, vai, não peques mais, e ele o que ensinava, como agora nós aprendemos nessa parábola, que fala, que ensina do reino de Deus, das coisas que nós, como nós vivemos o dia a dia, e como também nós já, pela fé, vemos, como fala em Hebreus 11, né, pela fé nós vemos o futuro que nos espera, o futuro de glória. Por mais dificuldades que passamos nessa terra, nessa vida que nós vivemos, eu sempre falo, tudo tem um prazo de validade, até a nossa vida, mas que nós possamos ir no tempo certo, e enquanto nós não formos, nós não partirmos dessa terra, dessa vida, Deus nos dá livramentos, e muitas vezes, muitos deles, nós não vamos saber que nessa terra, só um dia, o Senhor vai nos mostrar os livramentos que nos tem nos dado, a proteção, o cuidado, o amor dele para conosco. E muitas vezes nós ficamos tão atribulados, né? Muito apreensivos com o futuro. Para terminar, eu quero contar para os irmãos uma ilustração que eu gosto muito. Um certo fazendeiro, ele estava muito preocupado com a situação da fazenda, iria vencer uma hipoteca e ele precisava pagar, ele estava sem dinheiro. Aí ele saiu pela fazenda e chegou na casa de um colono, de um empregado seu. E conversando com ele, ele contou do que estava passando, do que estava sofrendo, do que estava preocupando ele. Este colono falou o seguinte, meu patrão, olha essas 3 maçãs. Aí mostrou
uma maçã podre, uma maçã madura, pronta para ser consumida, e uma maçã verde. Falou: patrão, essa maçã podre significa o passado, que já passou, que não volta mais, já teve o seu tempo, seu prazo de validade. Essa maçã madura é o que podemos comer hoje. E ela pode ser consumida hoje. E essa maçã verde é o futuro, porque ele ainda não veio. Ele está nas mãos de Deus. E esse empregado chamou o patrão para orar, para entregar ao Senhor todas as dificuldades, tudo que ele estava passando. Então o patrão orou e conta-se nessa história que o patrão veio a se converter, aceitando Jesus como Salvador, pelo testemunho daquele empregado. Então, meus irmãos, vamos viver o dia de hoje. Precisamos trabalhar, precisamos, nesse tempo nem estamos trabalhando, né? Muitos estão desempregados, mas eu tenho ouvido pessoas dizer que mesmo desempregados, Deus não tem deixado faltar um mantimento para ele, para essa pessoa e sua família. Então, irmãos, vamos continuar confiando, né? Viver em novidade de vida, viver o reino de Deus, o reino dos céus aqui na terra, na nossa vida, sempre confiando e sempre influenciando outros a confiar nesse Deus que nós servimos, nesse Deus que é tudo para nós, que quantas vezes nós gritamos por socorro mesmo, e Ele vem com o seu bálsamo, com a paz. Então, que eu deixo para os irmãos, a palavra que eu tenho procurado viver na minha vida, e eu deixo para os irmãos: confiem. Confie no Deus que nós servimos, confie nesse Deus presente nas horas de angústias e que sempre nos dá, nos abençoa com o que nós precisamos, de modo certo, na maneira certa e no tempo certo. Então vamos continuar confiando, entregando a nossa vida dia a dia, cada amanhecer, vivendo um dia de cada vez na mão desse nosso Deus que tudo pode fazer. Senhor, fica conosco, abençoe a nossa vida, a minha vida, a vida da minha família, de cada irmão e irmã que está participando dessa reflexão. Abençoa a casa de cada um, a família de cada um, que todos sejam alcançados pela tua misericórdia, pela tua paz e pelo consolo que só o teu Espírito Santo pode fazer por nós. Eu te agradeço por esse momento, por essa oportunidade de estar junto com meus irmãos da Igreja Batista do Bandeirantes 1. Eu agradeço, Pai. Em nome de Jesus eu oro agradecendo. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor.